Pode comemorar, torcedor vascaíno, mais de 500 milhões de reais no Vasco. Só depende dele agora, transição de Thiago Mendes e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quarta-feira e é claro, recheado de informações importantes do Vasco. E é claro, você que acaba de chegar no canal do torcedor vascaíno, aqui no canal da torcida do Vasco, preste bem atenção, se inscreva no canal através do botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo e claro, eu peço humildemente o seu like para você avisar a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. Então contando com a sua inscrição e também com o seu like já fica aqui o meu muito obrigado, porque hoje vamos falar muito de Vasco, rapaz, agora basta a prefeitura finalizar o termo, hein? E outro, o sonho do torcedor vascaíno, enfim, se tornará realidade. Faltam poucos passos para tudo se encaminhar e, óbvio, vamos estar trazendo você para pertinho de todas essas atualizações. Lembrando que o Vasco treina agora pela manhã no CT Moacir Barbosa, se preparando para o jogo contra o Flamengo no domingo e, é claro, observando, né, essa rodada de Libertadores da América, torcendo para que o nosso rival lá do domingo tropece nesse meio de semana para facilitar, obviamente, mudar o foco, né, da nossa vida. Então preste atenção, você que está aqui sempre recebe uma dica de ouro e essa é de ouro de verdade. A GoCase tem as melhores garrafinhas, capinhas de celular personalizadas com seu nome, com o número e do jeito que você quiser. É impressionante a qualidade das garrafinhas da GoCase. Elas são completamente resistentes e eu vou falar para você, tá? Mantenha a água fresca durante dias. É impressionante você colocar a água hoje, semana que vem, quando você abrir essa garrafinha, você não vai saber se trocaram ou não a água, porque ela ainda vai continuar fresca. Então, não perca a oportunidade de garantir as suas com o nome, né? Com seu nome, com o nome da sua esposa, dê de presente pro seu filho, é muito legal. Lembrando que essa branca aqui, todos os jogadores do Vasco têm uma igualzinha a essa branca com o seu número e o seu nome. Então só falta você. Eu também já tenho a minha, né? Porque já que todos os jogadores têm, eu também tenho que ter, né? Então falta agora só você. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e é claro, deixo uma moleza aqui para vocês, um super desconto através do código Lineker, o meu nome. Corre lá, anota aí, ó, corre lá no link que está no primeiro comentário fixado da GoCase e garanta não só garrafinhas, tem mochila, cara, tem muita coisa. Você não pode perder, beleza? Corre lá e depois me fala. Bom, sem mais delongas, como temos vários assuntos aqui nesse vídeo, solta a vinheta. Pode comemorar, torcedor vascaíno, mais de 500 milhões de reais no Vasco. Só depende dele e, claro, a transição do volante Thiago Mendes e preparação para o jogo contra o Flamengo agora pela manhã no CT Moacir Barbosa. Bom, a gente vai falar muito de Vasco nesse vídeo, mas antes eu peço para você deixar o seu joinha, o seu like, o seu curtir. Faz muita diferença aqui para o nosso trabalho e, é claro, você avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. Beleza? Então já agradecendo aqui de antemão o seu like, o seu curtir. Muito obrigado. Vamos falar muito de Vasco aqui e vamos falar sobre o treino hoje no CT Moacir Barbosa. Lembrando que o Vasco se prepara para o jogo contra o Flamengo que joga no meio dessa semana, né? Visando a Libertadores também no meio da semana que vem e o Vasco torce, o vascaíno torce para o Flamengo tropeçar aqui para que na semana que vem tenha um desafio difícil, né, pela Libertadores e talvez se desconcentre um pouco do final de semana, onde enfrenta o Vasco no Maracanã às 5h30 da tarde. É claro que eu estarei lá e você também acompanhando todas as imagens aqui. Então, olha só, o Vasco treina, se prepara e temos novidade, é isso mesmo. O volante Thiago Mendes já está em transição. O jogador estava com problemas musculares e agora já voltou para o gramado trabalhando com bola. E a expectativa é que o jogador esteja à disposição do técnico Fernando Diniz já para o próximo jogo. Lembrando, né, que os volantes, né, essa posição de volante o Vasco teve muitas baixas, né? A primeira, o Jair lesionado. A segunda, o Tietê também lesionado com um problema muscular. O Sforza, ele foi emprestado. A gente tem agora também o Matheus Carvalho em baixa. Então,
é uma posição que vem sofrendo muito, até mesmo anteriormente o Hugo Moura foi deslocado para zagueiro. Então o Vasco perdeu muito nesse setor e o Thiago Mendes, óbvio, se faz necessário, pelo menos para ser uma opção. É claro, nós sabemos que o Hugo Moura agora voltando, né, de suspensão, deve assumir ali ao lado do Cauã Barros a vaga de titular no elenco cruzmaltino, no time contra o Flamengo, já que Carlos Cuesta e Robert Renan atuaram muito bem contra o Ceará. Diga-se de passagem, o Robert Renan, que já caiu nas graças da torcida. Então, essa volta do Thiago Mendes, essa transição agora que vem acontecendo, podendo estar à disposição para o Clássico, gera otimismo, tá? No CT Moacir Barbosa e também gera opção para o técnico Fernando Diniz, que prepara a equipe para enfrentar o Flamengo no domingo. Lembrando que o Vasco treina hoje pela manhã, amanhã, que é quinta-feira, também treina pela manhã, sexta-feira também treina pela manhã, quarta e sábado também treina pela manhã, onde joga à tarde o Flamengo no domingo. Na parte da tarde de todos esses dias, os jogadores estarão de folga. Bom, esse é o planejamento do Vasco que eu trago aqui para você nesse vídeo. Olha só, torcedor vascaíno, pode comemorar, porque 500 milhões, mais de 500 milhões no Vasco, é isso mesmo, tá? O Vasco aguarda apenas a prefeitura finalizar o termo de transferência para fechar a venda do potencial construtivo de São Januário para a Sod Capital, tá? A Sod Capital é gestora de investimentos e sinalizou, né, ao Vasco que exercerá a intenção de compra do potencial construtivo de São Januário. Para você que não entende muito o que é o potencial construtivo de São Januário, é aquilo que pode ser construído ali, que tem potencial ali onde está o estádio. Por exemplo, aqui onde está o estádio de futebol, podemos construir 12 prédios. Só para você ter uma ideia, foi construído 12 prédios aqui? Não, foi construído um estádio. Então sobrou potencial para construir. E aí a prefeitura faz, né, com que esse potencial é transferido para outro lugar e o Vasco venda esse potencial que tem aqui para ser construído. Os prédios que não foram construídos, prédios, e é transferido para outro lugar e o Vasco vende isso, né? Então, esses valores são equivalentes a mais do que 500 milhões de reais, né, por volta de 500 milhões de reais, e as conversas estão avançadas para o grupo Sod Capital, que é gestora de investimentos, fazer a aquisição. Lembrando que a perspectiva, e óbvio, o projeto de aprovação do novo São Januário, da reforma de São Januário, já está na prefeitura. A gente aguarda, né, a aprovação para obter os alvarás, para iniciar as obras. A previsão do Vasco é que as obras se iniciem já em dezembro, após a finalização das competições. E, claro, em janeiro de 2006, seja aí uma demanda com mais potência, né, iniciando oficialmente em janeiro todas as obras de um nível, né, muito mais impactante para o estádio, né? Vale lembrar que o Vasco tem uma parceria com um banco genial, né, na organização dos processos e está otimista, né, com os avanços para aguardar a tão sonhada reforma. Torcedor, você tem noção que você vai estar diante da história, diante de um momento muito importante para o torcedor e também para a instituição, que é a reforma de São Januário? Lembrando que o Vasco tem 280 mil metros quadrados disponíveis para a venda desse potencial construtivo. Então é muita coisa, por isso que o valor é muito elevado, né? E sabe que a gente tem, obviamente, uma empresa específica, né, que é a Sociedade de Propósito Específico, que é a SPE, que vai fazer toda essa gestão, e estima-se que o Vasco venderá cada metro quadrado por cerca de R$2.000, totalizando aí pouco mais de 500 milhões de reais. Rapaz, tá chegando a hora, tá chegando o momento. É óbvio que é um processo com muita fiscalização e regulamentação, porque esses 500 milhões de reais só poderão ser utilizados na reforma de São Januário e serão entregues, né, de forma parcial durante o avanço das obras. Esse dinheiro não entra no Vasco de uma vez só para fazer a reforma. O Vasco vai construir o estádio e assim que for avançando o processo de construção, o Vasco vai recebendo de forma parcelada toda essa grana, hein? Rapaz, chegou o momento, acabou a espera. O torcedor vascaíno pode comemorar. E agora aguardamos, né? Alô, Eduardo Paes, prefeito do Rio, aguardamos aí o termo de transferência para fechar a tão sonhada venda do potencial construtivo de São Januário. Lembrando que existem
outras partes comerciais sendo exploradas junto ao projeto. Camarotes vêm sendo oferecidos para grandes empresas. Temos também os name rights de São Januário, que também é uma forma de rentabilidade para potencializar a obra e muito mais, tá? Tem muita coisa boa acontecendo referente ali ao estádio de São Januário. A nova reforma, cerca de 47 mil torcedores terão aí lugares no novo estádio. E você, tá empolgado? Você tá gostando dessa notícia? Deixa o seu like para dar aquela moral aqui pro nosso vídeo e, é claro, trazer positividade para todos os processos que acontecem hoje no Cruz Maltino. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.